Fala galera, vamos resolver mais um exercício, questão 4 dos exercícios de aula, tá? Da seção dos exercícios que a gente faz durante as nossas aulas. E eu quero conversar com vocês sobre um caso muito interessante, que é essa figura aqui, que é chamada, pela gente da matemática, né, a gente chama ela de asa delta, tá? Mas note que ela não é um triângulo. Olha que coisa interessante. Já da nossa aula sobre triângulos, ela não é um triângulo. Isso aqui a gente chama de asa delta. Como em esportes radicais, né? E perceba que ela não é um triângulo porque ela tem 4 vértices e ela, claro, possui 4 lados. 1, 2, 3 e 4. Mas nós vamos dividi-la em triângulos para resolver. Então esse tipo de questão, quando cai em concurso vestibular, as pessoas têm bastante dificuldade se não tiverem compreendido o método que a gente pensa para resolver esse tipo de questão. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que se eu somar esse ângulo, com esse ângulo, somar os 3 das pontas, né? Então, se somarmos os ângulos das pontas da asa delta, o ângulo do meio, que no caso nesse exercício é o ângulo X, né, do meio, é a soma dos ângulos internos. É a soma dos ângulos. Tá errado isso aqui, né? Tô escrevendo errado, né? Se somarmos os ângulos das pontas da asa delta, o ângulo do meio será calculado. Ou calculamos o ângulo do meio, né? Então, isso que eu quero mostrar. Eu não vou fazer uma demonstração formal, mas eu vou mostrar com um exemplo, que é esse caso, que dá certo. Ok? Senão a nossa aula fica muito carregada de informações, mas eu vou mostrar por que isso dá certo. Então, se isso aqui for verdade, então, né, vou colocar V ou F. Se isso for verdade, 30 mais 40 mais 50, 30 mais 40 dá 70, 70 mais 50 dá 120. Então esse ângulo aqui daria 120. E a alternativa correta seria a letra D. Aí seria uma questão muito fácil, né? Se caísse uma prova. Mas eu quero mostrar que isso aqui é verdade. Então eu vou mostrar dividindo esse caso aqui em triângulos, que é o que interessa pra gente. Tá? Então como resolver essa questão? E como mostrar que o meu raciocínio de somar os 3 ângulos das pontas está certo? Então vamos lá. Então pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma cor diferente. Veja bem o que eu vou fazer aqui, hein? Em problemas de asa delta, se você não lembrar que esses 3 ângulos somados dão o ângulo do meio, ou se você precisar fazer qualquer outra coisa, olha o que você faz. Você corta uma ponta da asa delta, ó. Você une aqui, ó. Une esse lado aqui, ó. Tira essa parte aqui, ó. Ata aqui, ó. Isso aqui virou um triângulo. Se a gente dá um nome para ele, por exemplo, A, B, C, sei lá, D aqui, por exemplo, nós criamos um triângulo, tá vendo? Porque nós dividimos a asa delta. Tiramos uma ponta dela. E olha só, como nós sabemos, A mais B mais C, ou enfim, ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3 interno ao triângulo, tem que dar 180. Então aqui, a gente tira pela lei angular de Tales que 30 mais 40 mais esse ângulo aqui que eu não sei quem é, que eu vou chamar, sei lá, X já é aquele ali, então eu vou chamar de Y. Mais Y é igual a 180. Então olha só, 30 mais 40 dá 70.
Então 70 mais y é igual a 180. Y, portanto, será a diferença de 180 e 70 graus. Isso aqui dá 110. Podem fazer a conta. Dá 110. Então olha só que legal. Eu descobri que esse ângulo y aqui, ó, ele vale 110 graus. Lembra que eu quero provar que isso aqui dá certo. Tá? Então, veja que aqui eu tenho o externo desse ângulo y. Olha que legal. Né? Porque ele é o externo dele, ó. Pode perceber. Esse aqui é o ângulo, esse aqui é o externo dele. E quanto que dá o ângulo externo em relação ao seu ângulo interno? Eles são suplementares, pessoal. Os dois somados, o interno e o externo de um triângulo, dão 180 graus. Então, olha só. 110. Se aqui, quanto falta para chegar no 180? Falta 70 graus. Ou melhor, eu ainda podia ter tapado esse ângulo, né? Usado o teorema do externo, tapado esse ângulo e somado os dois não adjacentes, que também daria 70 graus. Se você está em dúvida nisso, vai lá no exercício 1 e exercício 2, tá? O teorema do ângulo externo diz que a soma, o externo desse ângulo interno aqui, ele é igual à soma dos internos não adjacentes, ou seja, do 30 e do 40, quando eu tapo esse ângulo interno aqui. Então, tá certo, aqui dá 70. E veja, pela lei angular também, de que a soma dos três ângulos internos dá 180, eu posso descobrir quem é esse ângulo aqui. Ok? E quem é esse ângulo? 70 mais 50. Então, ó, agora aplicando nesse triângulo aqui. Então, 70 mais 50, mais um ângulo, posso chamar de Z, né? Lá. É igual a 180. 70 mais 50 dá 120. Mais Z é igual a 180. Ok? Mas veja só. Z é 180 menos o 120. Portanto, Z é 60 graus. Então, descobri que esse ângulo aqui, ele dá 60 graus. Então, vou até tirar esse Z aqui. Vou botar 60 direto. Sei que esse ângulo aqui dá 60 graus. Tá ok? E veja que coisa interessante. Olha só. Se eu considerar esse triângulo aqui, esse é o ângulo externo a ele. Tem que dar 100. Esse cara e esse são suplementares. Então, se esse cara é 60, esse aqui tem que ter 180 menos o 60. Portanto, L é 120. Então, eu mostrei num caso particular, num exemplo, não fiz uma demonstração, mas eu mostrei num exemplo que se eu tiver uma asa delta, eu posso somar os três ângulos das pontas, que vai dar o ângulo do meio. Note que eu fiz isso dividido em triângulos para mostrar. O que nós fizemos? Nós calculamos esse ângulo daqui, achamos esse ângulo externo e achamos esse ângulo aqui da pontinha. Nós descobrimos a partir dele que esse externo, esse ângulo grande, que é o ângulo do meio, era 120. Porque veja, se eu somo, né, ou pelo teorema do ângulo externo, né, se eu tapo esse ângulo aqui para descobrir o externo, eu somo 70 com 50, isso aqui dá 120. Tá ok? Então o gabarito é letra D. Certinho. Tá bom? Então, casos de asa delta, pode usar.